eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Já se passou mais de 1 ano e meio desde que a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia do novo coronavírus. Por mais que a vacinação esteja avançando no mundo, ainda há muitas dúvidas e preocupações. A variante Delta é uma delas. O Reino Unido registrou mais de 35 mil casos da variante Delta, aquela originária da Índia, só na última semana, hein? Segundo a Organização Mundial de Saúde, é a cepa que está se tornando dominante no mundo e levando, inclusive, alguns governos a agir diante do avanço dessa nova cepa, ter de retroceder em medidas de reabertura que já tinham sido tomadas, como aconteceu no Reino Unido. A variante Delta já é responsável por mais de 80% dos casos de Covid-19 nos Estados Unidos. De acordo com o Centro de Controle, Prevenção e Doenças, o aumento foi mais de 50% só na primeira semana de julho. E ela não é a única. No Brasil, a predominante ainda é a variante P1. E o mundo está de olho em uma nova cepa, a originária da África do Sul. Essa nova mutação, semelhante a outras 3 variantes da Covid-19, Alfa, Beta e Gama, por mais que ainda não esteja listada pela OMS como preocupante, tem sido monitorada por médicos e cientistas sul-africanos. Nesse contexto de surgimento de novas variantes e a persistente crise sanitária, a vacinação se tornou ainda mais necessária na luta contra o novo coronavírus. E estudos apontam uma 3ª dose da vacina deve ser aplicada. O infectologista e pesquisador da Fiocruz, Dr. Júlio Croda, afirmou que, pela diminuição na imunidade dos idosos com a Coronavac, a aplicação de doses de reforço ou a 3ª dose para grupos específicos deve ser feita prioritariamente com outras vacinas, como Pfizer, AstraZeneca e Janssen. Falando de 3ª dose, segundo um estudo feito em Israel, a aplicação desse reforço reduz muito os riscos de complicações por Covid-19. A análise foi divulgada pelo Ministério da Saúde israelense. Os dados indicam que as pessoas com 60 anos ou mais que tomaram a dose extra ficaram mais protegidas contra casos graves e infecções pelo coronavírus. São muitas as dúvidas, são muitas as preocupações, como falamos logo na abertura do Item Mais, e é por isso que vamos conversar com a Raquel Stuck. Ela é médica, infectologista e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia de São Paulo. Doutora Raquel Stuck, sempre muito bom lhe receber aqui no Item Mais. São muitas as dúvidas, então o episódio é todo seu. Muito obrigada pela participação. É um prazer, Carol, estar aqui com você, com todos que nos acompanham. A gente não para de ter novidades nesses 18 meses, né? Então vamos lá, porque realmente temos novidades essa semana. E sempre que tem novidade, são muitas as dúvidas, doutora. A começar por 3ª dose, que começa a ser já, inclusive, aplicada em alguns estados do país. O Ministério da Saúde vai começar a aplicar a 3ª dose no dia 15 de setembro, mas alguns estados se anteciparam. Primeira pergunta, 3ª dose e dose de reforço, há uma diferença entre elas? Do ponto de vista conceitual, Carol, sim, a gente tem uma diferença, né? Começar porque talvez seja mais fácil em relação aos imunossuprimidos. Nós já sabemos, nesses 8 meses, 9 meses que nós começamos a vacinação, que foi lá em dezembro de 2020 no Reino Unido, que os imunossuprimidos, eles com 2 doses, eles têm uma resposta muito ruim à vacinação. E que com esta dose, né, ou quase que obrigatório, uma 3ª dose no seu esquema básico, eles têm uma melhora importante da proteção. Então, para o imunossuprimido, o esquema que para os outros, para nós, é de 2 doses, para eles seria de 3 doses. Então, para o imunossuprimido, são 3 doses. Já para os idosos, por exemplo, que é uma população que responde muito bem à vacinação e a toda a vacina, né? Inclusive as que foram feitas no Brasil no começo do ano. Eles responderam muito bem, mas aprendemos também ao longo deste tempo que a proteção das vacinas contra a Covid em determinados grupos populacionais onde os idosos se encaixam, essa proteção diminui depois de 6 meses, mais ou menos. Então, para eles, a gente chamaria de uma dose de reforço. E aí entramos numa outra questão, que é a vacina em si. Estamos acompanhando, inclusive, divergências entre o Ministério da Saúde e o governo de São Paulo. O governo de São Paulo vai fazer essa 3ª aplicação com a Coronavac, enquanto o Ministério da Saúde determina que essa 3ª aplicação seja com as vacinas ou da AstraZeneca, ou da Pfizer, ou da Janssen. O
O que sabemos sobre combinação de vacinas para começar? Isso interfere na eficácia delas? Pois é, Carol. Neste momento, nós temos que avisar a todos, né, que nos acompanham que houve uma mudança de conhecimento. Né? O conhecimento evoluiu e a gente mudou, então, que a dúvida que a gente tinha quando iniciamos a vacinação, né, que a gente sempre falou, não pode misturar vacina de fabricante diferente. Falamos isso, eu falei isso inúmeras vezes. E por que a gente falava que não podia? Porque a gente não tinha nenhum estudo que certificasse, que mostrasse que misturar vacinas diferentes seria seguro e seria bom. Só que se passaram 8 meses e nós aprendemos que misturar fabricantes de vacina é bom. Aliás, é muito bom. Então, mudando o conceito que a gente tinha, misturar produção de vacina, né, 2 doses diferentes, de laboratórios diferentes, ou uma dose agora adicional de um outro laboratório, isso aumenta em muito a nossa proteção. Então, o ideal é que esta dose adicional, seja ela de reforço ou terceira dose, seja com um produtor, um laboratório diferente do que a gente fez no esquema inicial. Então, está certo o Ministério da Saúde, ao escolher laboratórios diferentes para os idosos que receberam Coronavac, que era a vacina disponível e que foi fantástica para controlar a pandemia, né, nesta faixa etária, quando a gente fez, mas que agora eles devem receber de um outro produtor. O Ministério da Saúde está certo e o governo do Estado de São Paulo, infelizmente, né, ele está mesmo desafiando tudo que a gente tem de literatura, já de documentação científica, orientando a troca do produtor. Eu espero, né, que haja uma mudança do governo do Estado de São Paulo no sentido de realocar essas doses da Coronavac para quem ainda não foi vacinado, para completar segunda dose, até de quem já tomou de outro produtor, e que concentre essas doses de reforço ou terceira dose com um fabricante diferente, que não será daí a Coronavac. Então, a grande questão, doutora, para deixar bem claro, não é o tipo da vacina, e sim a combinação de tipos diferentes. Isso, é a combinação de tipos diferentes, porque vamos tentar explicar, Carol, seria como se cada uma dessas vacinas, com exceção da Janssen e da Oxford AstraZeneca, que eles têm a mesma receita, as outras duas, então nós temos 3 receitas diferentes. Vírus morto, que é da Coronavac, RNA mensageiro, que é da Pfizer, e que usa uma carona do vetor viral, que é Oxford AstraZeneca e Janssen. Cada uma delas, ela faz com que o nosso organismo responda de uma forma como pega um caminho do sistema de defesa, vamos dizer assim, para produzir anticorpos, tá? Se eu misturo, esses caminhos são diferentes e fazem com que o resultado final de produção de anticorpos, de proteção, seja melhor. Então, o ideal é misturar os produtores agora, inclusive nesta dose adicional. Doutora, na nossa conversa, a senhora trouxe a seguinte colocação: misturar vacinas, a combinação de vacinas, essa combinação é muito boa. É boa porque ela aumenta a eficácia, inclusive para as novas variantes, como a variante Delta? Ela é boa, a combinação é segura, então isso é importante que todos saibam, absolutamente segura. 2, porque ela aumenta a proteção para todas as variantes, então, que temos, né, até agora, inclusive para a variante Delta também. Então, ela vem nos ajudar muito neste momento, que a variante Delta deve ser a variante que nas próximas 4, 6 semanas será a principal variante causando doença aqui entre nós. Que ainda não é, doutora, ainda é a variante P1 a principal no país. Mas já estamos verificando um crescimento do número de casos de infecção por essa variante, inclusive registro de mortes em alguns estados. O quão preocupante é em termos de mortalidade essa variante? Olha, primeiro a gente tem que lembrar que a gente tem pouca Delta no país, provavelmente porque a gente procura pouco, a gente faz pouco teste daquele sequenciamento, que é um exame mais sofisticado. Exato. Que é o único exame que consegue definir se é Delta, se é P1, se é Manaus, se é... enfim, então só isso, a gente faz pouco. Segundo, que ela demora, pelo menos a experiência que a gente tem dos outros países, 4 a 6 semanas para ser a principal. Então nós temos um tempo aí para que isso venha eventualmente acontecer. E sabemos que a variante Delta, ela não só se transmite melhor, inclusive em locais abertos,
mas ela também é responsável por uma doença mais grave. Então, proporcionalmente, né, entre quem adoeceu por uma variante não delta e a delta, quem adoeceu pela delta, pelo que os trabalhos mostram, proporcionalmente foram pessoas que tiveram mais chance de ir para a UTI, de ir para o respirador e com uma mortalidade maior também. Então, ela causa uma doença mais grave também. Mesmo sabendo que a vacinação é o caminho para vencermos essa luta contra a Covid-19, ainda tem muita gente que se recusa a tomar a vacina ou simplesmente não aparece para tomar a segunda dose. Dados mostram que cerca de 4.400.000 pessoas, por uma ou outra razão, deixaram de tomar a segunda dose das vacinas dentro do prazo recomendado. Na cidade de São Paulo, a campanha de imunização contra a Covid traz um dado preocupante. Mais de 180.000 pessoas perderam o prazo e ainda não tomaram a segunda dose dos imunizantes, o que impede uma proteção completa contra as variantes e as formas mais graves do coronavírus. E não é só no Brasil. Nos Estados Unidos, mais de 90% das mortes foram de pessoas que se recusaram a se vacinar. O governo britânico vai fornecer um certificado internacional de imunização contra a Covid-19, uma espécie de passaporte da vacina. Outros países europeus pretendem fazer o mesmo, mas a ideia já enfrenta resistência. O número de pessoas com a segunda dose em atraso caiu 40% na cidade do Rio de Janeiro. Isso depois da publicação dos decretos sobre a exigência do comprovante de vacinação contra a Covid. Está aí, então, um efeito imediato dessa obrigatoriedade. A prefeitura aqui da cidade de São Paulo projeta lançar um passaporte digital de vacinação. O objetivo da prefeitura é dificultar a circulação de pessoas não vacinadas. Então, frequentadores de bares e restaurantes, por exemplo, e até partidas de futebol terão que apresentar um comprovante digital de vacinação através do aplicativo e-Saúde, que é o aplicativo da Secretaria Municipal da Saúde, ou o comprovante físico. Essa foi a alternativa achada por muitos países. O passaporte da vacinação exige que a pessoa esteja imunizada para frequentar determinados lugares e até mesmo entrar num país. Por aqui, o anúncio feito por alguns estados fez aumentar a procura por vacinas. Foi o caso de São Paulo, que registrou 37.000 novos cadastros, e o Rio de Janeiro, que viu triplicar a busca por imunizantes. E aí, olhamos para o nosso terreno, doutora, o receio de algumas pessoas ainda com relação à vacinação contra a Covid-19. Passaporte da vacina pode ser um grande estímulo para que essas pessoas se vacinem? Eu não tenho dúvida nenhuma. E, assim, na minha opinião, ele deve ser algo a ser instituído em todos os locais. Eu, assim, vibrei do meu conhecimento. Na França, o Macron foi o primeiro a tomar essa atitude, né, exigir nos espaços fechados o passaporte da vacina, porque nós temos uma doença, né, que se transmite muito fácil, que leva muitas pessoas à morte, acho que isso todo mundo já sabe, e que se transmite de pessoa para pessoa e para a qual a gente tem vacina, né, que pode proteger. Então, se a pessoa ela não quer tomar a vacina, ela não está colocando só a vida dela em risco, ela coloca a vida de todas as pessoas com que ela for entrar em contato. Então, é uma medida sanitária que é importante, né, você garantir a segurança das pessoas que estão em determinado local, que as pessoas que estão lá, né, já fizeram pelo menos o seu papel de serem vacinadas, isso diminui a chance de doença grave. Então, o passaporte de vacina, eu acho que sim, ele será um grande incentivador, né, para que as pessoas optem e decidam por fazer a sua vacinação e fazer a vacinação completa daqueles que têm que tomar 2 doses. Então, tanto para locais, né, eventos, as festas, as atividades de trabalho, escola, acho que isso eu sou plenamente favorável, eu acho que vai aumentar, sim, a nossa cobertura vacinal. Há outros caminhos, doutora, para incentivar a imunização, tomando, por exemplo, outros países do mundo? Olha, eu acho que, sim, as campanhas, né, com várias formas de linguagem que sejam acessíveis a todas, em todas as mídias, né, em todos os veículos de imprensa, né, explicando, reforçando, não é porque nossos números estão um pouco melhores agora, né, que a gente vai esquecer o nosso passado recente de muita tristeza, né, acho que todo mundo perdeu pessoa querida,
atendida, e o sistema de saúde colapsado, as outras doenças que não foram atendidas, porque a Covid ocupou todos os espaços, e mostrar que não tem nenhuma reação da vacina que seja tão grave, né, quanto ter Covid e as reações da doença, que são também quem vai ter uma reação grave, uma doença grave, quem não vai ter, a gente não sabe. E a vacina é um meio que vai conseguir controlar, né, de uma forma mais duradoura a transmissão do vírus entre nós. Então, eu acho que é uma política desde as criancinhas das escolas, né, dos pais, dos adolescentes, dos idosos, uma forma de que eles possam entender esta mensagem e a importância da vacinação, e o lado de que o ato de vacinar é uma atitude que nos protege individualmente, mas se todo mundo tiver vacinado, isso é uma proteção da sociedade também como um todo. A senhora falou das crianças. O que sabemos sobre a vacinação contra a Covid-19 em crianças? Bom, nós sabemos que as crianças acima de 12 anos, é o que a gente já tem de estudos, né, nesta faixa etária, com a vacina da Pfizer, temos estudos em andamento com a vacina da Coronavac, mas no momento, né, é a vacina da Pfizer, uma excelente proteção para esta idade, que adoece menos, mas pode adoecer, pode ter formas graves, pode internar e, infelizmente, pode vir a morrer também. Então, é importante, né, que as crianças também, né, sendo liberado para as crianças, logo a previsão de liberar para todos, mesmo as que não têm comorbidade, que também se vacinem. Agora, é importante, né, Carol, a gente deixar claro que neste momento, onde nós temos aqui um pouco mais de 30% da população vacinada, desses 30%, nós temos talvez 8, 10% que vão precisar fazer a dose adicional para ficarem totalmente comprometidos. Nós temos a vacinação, que é importante a adesão, mas nós temos que manter as medidas de barreira. Então, isso é importante principalmente até para as crianças na escola, para os trabalhadores da educação. Então, o uso correto das máscaras com maior poder de filtração, e higienizar sempre as mãos, e o distanciamento também, dentro e fora do ambiente de trabalho, dentro e fora da escola também. Para encerrarmos, doutora, com o que temos hoje de números no nosso país, com chegada de variante Delta, com avanço da vacinação, ao mesmo tempo em que alguns estados implementam o passaporte da vacinação e as pessoas correm para os postos em busca da vacina contra a Covid-19, a gente consegue trazer uma projeção, uma expectativa de quando vamos atingir aquela imunidade de 70% da população com relação à Covid-19? Olha, Carol, a resposta é que a gente vai depender, eu acho que muito, né, do trabalho, né, dos gestores dos governos, do governo federal, né, principalmente, para adquirir vacina, para a gente poder vacinar toda a nossa população. Nós sabemos que, apesar de todo este avanço, muitos municípios, né, pararam a vacinação por, né, horas ou até por mais de um dia por falta de vacina, ou para a primeira dose ou para a segunda dose, e nós temos a perspectiva de que nós teremos, a vacinação vai continuar em 2022. Então, o esforço, né, do governo federal, ou se for do estadual, para adquirir vacina, que a gente tem que ter um planejamento a longo prazo para a gente poder controlar finalmente, né, esta doença, termos uma imunidade de quase toda a população e podemos voltar a uma vida próxima do que a gente tinha em 2019. Tomara, doutora. Tomara. Doutora Raquel Stuck, sempre na conversa conosco, tirando nossas dúvidas. Sempre muito bem-vinda, doutora, e obrigada mais uma vez por esse espaço na sua agenda. Eu que agradeço, é um prazer estar conversando com vocês, estou sempre à disposição. O Item Mais de hoje fica por aqui, deixando aquele recado de sempre, importante e necessário. Vacine-se contra a Covid-19. Tchau, até amanhã. Com a apresentação minha, Carol Nogueira, esse podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Daniel Miller. Pauta e produção, Danilo Santana. Operador de gravação, Nathan Kleiman. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros produtos em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.